Oi, tudo bem? Eu sou a Thaís, sou terapeuta ocupacional e trabalho com integração sensorial. Hoje vim falar sobre autismo em adultos. Em algum momento você pensou que você ou alguém próximo a você possa estar dentro do espectro autista? Bom, eu separei alguns tópicos para conversarmos, na tentativa de trazer algumas respostas, ok? Então vamos lá. Primeiro tópico que eu vou falar é sobre o sensorial. A maior parte das pessoas com autismo apresenta alteração do processamento sensorial, chamada de disfunção ou de transtorno do processamento sensorial. O que isso quer dizer? Quer dizer sobre o processamento, sobre a interpretação que o cérebro faz dos estímulos que chegam pelos diferentes sistemas sensoriais. E daí não estamos falando dos órgãos, como a pele, como os olhos, mas estamos falando de como o cérebro interpreta o que chega pelos olhos, o que chega pela pele, o que chega pelo nariz, pela boca, pelos ouvidos, né? Como ele interpreta cheiros, sons, toque, a imagem visual, ok? Então, pode ser que você encontre dificuldades para dormir sem uma coberta pesada, por exemplo, né? Porque o seu cérebro entende que você não está seguro para baixar o seu metabolismo, resfriar o seu corpo e manter a sua saúde. Então, você precisa de algo um pouquinho mais pesado para chegar em tato profundo. Temos tato superficial, tato profundo. Você precisa de um pezinho maior para conseguir acionar tato profundo e teu cérebro entender que você está seguro para dormir profundamente, ok? E você pode encontrar também dificuldades para ler no veículo em movimento, né? Onde você tem a imagem visual do que você está lendo, você tem estímulo proprioceptivo, porque você faz contração muscular quando está em curvas, para não tombar o corpo, né? A gente acaba acompanhando a curva, certo? E você tem o estímulo vestibular do veículo em movimento. O sistema vestibular ele está no ouvido interno. Nós temos ouvido externo, médio e interno. É como se fosse um potinho com água. Quando mexe a cabeça, balança a aguinha dentro do potinho. E esse estímulo é que causa ânsia, enjoo, tá? Náusea, ok? Pois bem, você convive com essas dificuldades. Muitas vezes é chamado de frescura, de mania, né? Mas é como seu cérebro interpreta esses estímulos, certo? Porém, para algumas pessoas, causa transtorno, né? Essa interpretação que o cérebro faz de estímulos de forma equivocada gera dificuldades de aprendizagem, no desenvolvimento, na interação social, no emocional, né? Na saúde mental, que eu chamo de extrato do processamento sensorial, porque é o que fica de resultado perante essas dificuldades, né? Então, por exemplo, uma criança, lembrando que a alteração sensorial, a gente nasce com o nosso jeito de interpretar. Nosso cérebro vem já formadinho para interpretar os estímulos da forma como ele interpreta, né? É genético e sofre influências do ambiente, que muitas vezes favorecem ou dificultam esse processamento, tá? Então, por exemplo, pessoas com dificuldades, onde o cérebro interpreta o estímulo tátil de uma forma elevada, tem uma hiperreatividade tátil, quando entra na escola, começa a encontrar dificuldade para lidar com tinta, principalmente tinta a dedo, né? Quando vai para o riscante, podem surgir comentários como ele tem nojinho de pegar no lápis, né? Porque pega com as pontas dos dedos. Por que ele pega com as pontas dos dedos? Não é nojinho, é desconforto sensorial. Se eu pego da forma como é esperada, eu tenho mais áreas do meu corpo em contato com o objeto. Portanto, meu desconforto sensorial será maior, tá? Pois bem, vamos adiante. Existe uma questão comum no autismo
Comum, porque a gente ouve bastante falar sobre a dificuldade em expressar sentimentos e interpretar sentimentos, né? Mas o termo é alexitimia, tá? Tem artigos falando que metade da população com autismo tem alexitimia, tá? Que envolve, na verdade, a expressão dos sentimentos. Ocorre que metade da população com autismo tem disfunção do processamento sensorial interoceptivo, que é o sistema sensorial relacionado a sentimentos e emoções. Então, é como se fosse um fiozinho desconectado entre razão e emoção. Eu não consigo identificar direito o que eu sinto, tá? E daí, é claro, eu não vou ter condição de expressar o que está me incomodando, por exemplo, tá? E daí, na escola, se eu estou incomodado com o ruído dos coleguinhas, eu posso ficar agressivo, agitado, mas porque, por vezes, há uma dificuldade, inclusive, de entender, identificar o que está incomodando, né? Então, temos que estar muito atentos a isso, tá? Mas a questão é a interpretação, ou melhor, a questão de identificar meus sentimentos e emoções dependem do meu processamento interoceptivo. Mas eu quero também chamar atenção aqui para interpretação de expressão facial, linguagem corporal e de metáforas. E aí eu vou falar da minha experiência, minha prática clínica, minhas pesquisas. Eu sou pesquisadora independente sobre interocepção, tá? Então, o que acontece? Na interocepção, existe um passo a passo que envolve a percepção do indivíduo sobre si, a interpretação do indivíduo sobre o ambiente à sua volta e a interpretação ou atenção do indivíduo sobre o outro que está no ambiente à sua volta, tá? E aí, por exemplo, se eu não tenho atenção para o outro que está no ambiente à minha volta, eu não faço contato visual. Porque ele passa despercebido, é como se ele não existisse, não estivesse no ambiente. Eu não tenho atenção para o outro que está no ambiente. Para eu ter essa condição, eu tenho que ter atenção sobre mim e sobre o ambiente, tá? Se eu não faço contato visual, eu não tenho condição de interpretar expressão facial e linguagem corporal. E essas entrelinhas é que me permitem compreender metáforas. Ok? Além disso, se eu tenho atenção sobre mim, sobre o ambiente, sobre o outro que está no ambiente, é que eu vou ter condição de ter empatia. Porque se eu não tenho atenção ao outro que está no ambiente, como que eu vou ter condição de pensar sobre o que o outro pode interpretar, sentir? Não vou ter ferramentas para conseguir ter empatia, tá? Bom, outro ponto que eu vou trazer é sobre a falta de malícia. Essa é uma questão que pega bastante, né? Uma falta de senso crítico para entender o que pode estar por trás das situações. Veja que tem aí uma conexão com a compreensão de metáforas, de entrelinhas, não é? Mas essa questão de entender o que pode estar por trás das situações, de entender malícia, né? Envolve compreender se está sendo vulnerável numa situação de bullying, por exemplo. Saber que está sofrendo bullying, né? Muitas vezes há uma dificuldade para ter essa percepção de que está sendo vítima de bullying, tá? Eu atendi um caso que me marcou bastante, de um jovem estudante de medicina que queria atuar em unidade de saúde, e eu fiquei lembrando da minha experiência atuando em ambulatório de saúde em escola especial, né? Onde eu vi algumas questões acontecendo com a nossa médica do ambulatório, né? E uma preocupação muito grande que eu tinha com ele, e foi interessante porque quando eu comentei com a família, né, eles ficaram muito contentes porque eles também tinham essa preocupação, a falta de malícia no atendimento dos pacientes, sabe?
pensando nas implicações legais envolvendo receituário médico, registro médico, né? Eu via, por exemplo, pessoas pedindo receita para os vizinhos, para os parentes, para comprar remédio para o cachorro. Eu via isso acontecendo, né? Claro, a nossa médica sabia conduzir essas situações, fazia encaminhamentos, etc. Orientações, né? Mas ele não tinha essa malícia e esse senso crítico para pensar antes de agir, analisar a situação, ter essa tomada de perspectiva que tem fundamento nessa atenção sobre si, sobre o ambiente, sobre o outro que está no ambiente, porque daí eu consigo ter uma tomada de perspectiva, tá? Mas a minha preocupação era as pessoas pedindo receita para questões que poderiam colocar em risco a sua licença para atuar como médico. Enfim, questões para a gente considerar. Mas a falta de malícia também aparece em situações interessantes, porque os relatos são muito semelhantes, ao falar dos seus parceiros, de como conheceram os seus parceiros, e da dificuldade do parceiro ou dele, falando de si, então, de entender que o outro está afim, sabe? Afim de namorar, afim de ficar, afim de beijar, né? A dificuldade de entender que o outro está afim. Certo. Podemos encontrar também questões envolvendo funções executivas, né? A questão de planejamento, planejar, por exemplo, a lista do mercado, né? E que envolve esse planejamento da ida no mercado, não envolve apenas saber o que eu vou comprar, mas me planejar para ir num horário onde tem menos movimento, menos gente, para eu ter menos estímulos, a chance de ter menor sobrecarga sensorial ao ir ao mercado, né? Não é incomum, por exemplo, ouvir relatos de que eu preciso sair do mercado, entrar no carro e comer alguma coisa, né? De pessoas que se regulam sensorialmente pela propriocepção oral. Então, eu preciso sair do mercado, entrar no carro e comer para me regular, para dar conta de dirigir até em casa, né? E que envolve o planejamento até para as atividades instrumentais de vida diária, né? Para se organizar, para gerenciar a casa, para ver o que está faltando para o mercado, para lavar uma louça, lavar uma roupa, passar a roupa, tomar banho, tomar seus remédios, né? Tomar banho já entra em atividade de vida diária, mas envolve também questões de funções executivas, se organizar na rotina, para tomar banho, para escovar os dentes, né? Enfim, questões aí importantes que podem acabar apresentando as dificuldades no adulto com autismo, né? Aqui eu vou chamar até a atenção para a questão de atenção compartilhada, que está dentro de funções executivas e que aparece muito na condução de veículos, na direção, né? Quando eu dirijo, eu preciso prestar atenção na frente, passar marcha, meu pé está no pedal, ou está pisando no freio, ou está pisando na embreagem, ou no acelerador, né? E gerenciar tudo isso é muita coisa para prestar atenção ao mesmo tempo. É atenção compartilhada, né? Usar GPS, muitos têm dificuldade, tá? Porque ou eu olho para o GPS, ou eu olho para a pista, né? E essa atenção compartilhada entre GPS e espaço que está na minha frente fica difícil para muitas pessoas, tá? E além disso, né, não só de funções executivas, mas o processamento vestibular aparece bastante também, sabe? Então, o processamento vestibular, como ele é acionado pelo movimento de cabeça, ele dá a noção do corpo no espaço. E aí, dirigindo o teu corpo no espaço é o carro, né? Então, são pessoas que dizem, eu estou dando uma beliscada no carro, no sentido, aí eu estou falando metaforicamente, mas de vez em quando arranhar o carro, porque tem dificuldade
para analisar o tamanho da vaga para o tamanho do carro, né? Fazer baliza, tá? E aí tem uma questão até de estar atento quando tem um carro fechando o seu carro, tá? Que envolve tomada de perspectiva, envolve funções executivas, envolve velocidade de processamento sensorial para conseguir frear a tempo para não bater no carro que está fechando o meu, tá? Envolve noção espacial, que é processamento vestibular, tá? Eu falei da velocidade de processamento. O nosso cérebro é um verdadeiro labirinto. Os estímulos chegam e vão percorrendo aquele labirinto até que encontram a área correspondente, que daí diz, você vem para cá. O cérebro interpreta aquele estímulo e daí você consegue dar uma resposta para o ambiente. Quando é um estímulo de algo que a gente está acostumado, gosta e por isso faz esse trajeto no cérebro com muita frequência, o estímulo chega rapidinho e volta para você dar a resposta ao ambiente, né? Mas quando não é, ele fica percorrendo o cérebro até encontrar a devida área para fazer essa interpretação desse estímulo, né? E aí envolve, então, velocidade de processamento sensorial para, por exemplo, conseguir frear o carro para não bater quando tem um carro fechando a sua frente. Tá bom? Questões de praxis também aparecem, né? A dificuldade para tomar banho, para escovar os dentes, mas aí envolvendo ideia do que eu preciso fazer ou quero fazer, né? Desejo fazer. Planejamento motor de como eu vou colocar isso em prática, sequência de ações projetadas com começo, meio e fim para executar o que eu pensei, né? Uso integrado dos dois lados do corpo, porque dificilmente a gente faz algo só com uma mão ou só com o pé, mas geralmente precisa de um apoio, né, contralateral. E aí eu posso encontrar dificuldades para tomar banho, para escovar os dentes, né? Essas, inclusive, sofrem influências também das funções executivas, no sentido de conseguir finalizar o que eu estou fazendo e mudar de uma atividade para outra, parar o que eu estou fazendo. Por exemplo, jogar videogame, para ir tomar banho, para escovar os dentes, para me alimentar, tá? Acho que eu falei de tudo que eu havia planejado. Falei do contato visual também, né? Que por vezes, né, tem pacientes que relatam do contato visual, que é um excesso de estímulo, né? Eu olho e é como se eu batesse muitas fotos ao mesmo tempo, então é muita coisa. A imagem visual, por isso a dificuldade de fazer contato visual, mas não é só isso, né? Envolve também processamento interoceptivo, no sentido de que se eu não tenho atenção sobre mim, sobre o ambiente, sobre o outro que está no ambiente, eu não tenho por que olhar para esse outro que está no ambiente, porque ele simplesmente para mim, na minha perspectiva, acaba não existindo, né? Então, se eu tenho atenção sobre mim, sobre o outro, sobre o ambiente, sobre o outro que está no ambiente, aí ele me faz sentido, aí eu vou fazer contato visual, aí eu vou ter intenção de me comunicar, ou de interagir. Era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído, ter conseguido trazer respostas, tá? E se você identificou algo nesse sentido para você ou para alguém que você conhece, que é especial para você, né? Um filho, um parente, enfim, né? Um amigo, cabe então procurar um especialista, tá? Lembrando que para dar o diagnóstico é um médico, né? A gente falou de alterações sensoriais. Em 2013, saiu a 5ª revisão do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é usado para dar o diagnóstico de autismo. O CID também é usado, mas a questão é, em 2013, na 5ª revisão desse DSM, vieram as alterações sensoriais como um novo critério diagnóstico para o autismo, né? Por isso, a avaliação de integração sensorial é muito importante para compor a avaliação para conseguir fechar o diagnóstico de autismo, tá? E aí, cabe você procurar um profissional na tua região
Na minha área de integração sensorial, não é comum o atendimento ao adulto, tá? Eu acabo atendendo pessoas de fora do Brasil também, né? Não só do Brasil, mas de fora, para contribuir nessa busca pelo diagnóstico, tá? Mas é importante primeiro você procurar na tua região, tá bom? Um terapeuta ocupacional especializado em integração sensorial em autismo em adultos e um neurologista ou psiquiatra especializado também em autismo em adultos, tá bom? Fica meu abraço bem carinhoso. É isso. Até uma próxima. Deus abençoe.